Quem é o Professor Dog? Então, vou falar aqui com vocês um pouco sobre quem realmente é o Professor Dog. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Washington, também conhecido como Professor Dog. Interessante que o nome Professor Dog veio de forma muito espontânea por clientes que, quando eu chegava para fazer o atendimento nas residências, as pessoas falavam: seu professor já chegou, seu professor está aqui e tal. Aí falava assim, né, que realmente eu, sendo um professor, estava ali para ensinar o aluno, consequentemente ensinar para eles. E nas conversas, as pessoas sempre me chamavam professor, professor, professor. Enfim, então assim me tornei conhecido como Professor Dog. Até que um dia, né, melhor dizendo, um cliente disse: olha, seu nome será Professor Dog. Eu achei a expressão interessante e adotei profissionalmente o nome Professor Dog. Então, eu sempre gostei de animais, sempre gostei de principalmente cães. O meu primeiro contato, né, com cães, falando sobre o ponto de vista comportamental de adestramento, eu tinha uns 14 anos. Foi uma cadelinha, uma mestiça de pastor alemão, que eu tive o primeiro contato com ela. E essa cadela, né, tem uma história que depois eu fiz um vídeo no YouTube falando direitinho, de forma mais detalhada, sobre a minha experiência, como essa cadela chegou até mim e coisa do tipo. E foi interessante, é uma história bem interessante. E essa cadela, eu andava com ela solto. Ela me obedecia extremamente, mas nem eu sabia que o que eu fazia era adestramento, não sabia. Então eu andava com ela solta, ao meu lado, mandava sentar, mandava ficar, chamava, ela vinha. Mas para mim aquilo ali era algo comum, que qualquer pessoa que amasse cães faria de forma muito espontânea, assim como eu fazia naquela época. Enfim, e essa cadela saiu, né? Essa cadela, ela saiu da minha vida de uma forma bastante forte para mim, né? Para uma criança, né? Um semi-adolescente. Foi realmente muito doloroso para mim que essa cadela teve que sair da minha vida. Aí eu vou falar, quem quiser saber, vocês vão ver lá no YouTube. Enfim, então, e daí houve um espaço de tempo, né, que eu só tive cães e criava cães normal, né? Até que um dia eu decidi, eu já estava com 18 anos, e aí eu decidi que eu iria ter um cão, né? Iria criar um cão que não latisse tanto, de preferência Akita. E foi interessante. Nessa época eu estava trabalhando, né? Eu estava indo para o trabalho. Eu trabalhava na Associação Atlética do Banco do Brasil e eu estava indo para pegar o carro, a Kombi que vinha pegar as pessoas, e eu parei. Um rapaz vinha fazendo um tipo de um Cooper com o cachorro dele. Aí eu fiz assim, que eu queria falar com ele, ele parou e ele mandou o cachorro dele sentar. Ele falou: senta, e o cachorro dele sentou. Olha, aquilo foi amor à primeira vista. Agora você imagina, né? Eu fazia isso com meu cachorro aos 14 anos atrás, mas para mim aquilo era normal. Mas eu nunca vi uma pessoa naquela situação parar e dar uma ordem ao cachorro: senta, e o cachorro sentar. Simplesmente o cachorro sentou. E aí eu perguntei: olha, o senhor mandou ele sentar? Ele é porque ele é adestrado. Aí formalmente eu passei a entender o que é o adestramento. E aquilo foi algo que me picou o meu coração. Aí eu disse: não, eu tenho que saber o que é isso, eu tenho que saber como eu posso fazer isso também, né? E aí eu comecei a pesquisar. E aí como eu falei, eu queria um cão da raça Akita. Só que era difícil você achar um cão da raça Akita. Aí eu fui nas páginas amarelas, tem tantos anos, e lá eu achei Associação Baiana de
criadores de cães pastores alemães. Eu peguei o telefone, liguei e fiz o contato com um senhor chamado Seu Francisco, que na época era o presidente da Associação Baiana aqui na minha cidade, em Salvador. E aí eu programei com ele para ir lá, né, conhecer a sede. Ele me convidou, ele aceitou, né, que eu fosse. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ver tudo aquilo, eu amei o que vi. E ele disse: olha, se você quiser, vá ao treino dos pastores alemães, que acontece no sábado, né, aos sábados. Eu fui e cheguei lá, fiquei maravilhado com tudo aquilo. Realmente foi muito impactante quando eu vi realmente profissionais do adestramento conduzir cães e os cães obedecerem às ordens, né, aos comandos. Aquilo me tocou. Eu me identifiquei logo com o mundo do adestramento. Eu disse: eu quero ser adestrador. Quero ser adestrador. E comecei, aí tive contato com o Ademilton, né, que hoje já é falecido. Na época ele era adestrador, mas o forte dele na associação na época era o figurante, né, aquele cobaia, a pessoa que treina o cachorro para fazer proteção. E aí eu acompanhei o Ademilton algumas vezes, né, trabalhava de graça para ele, fazia o trabalho com os cães que ele treinava. Ele precisava de um figurante e eu me disponibilizava para isso. E aí eu comecei também a ler muito sobre adestramento. Eu comprava livros usados sobre adestramento de cães. O primeiro livro que eu comprei chama do Theo Gigas, O Cão em Nossa Casa. É um livro que acho que todo mundo que é adestrador, que tem mais de 20 anos na profissão, começou por esse livro, tá certo? E aí, 1000 perguntas, 1000 respostas, creio que também do Theo Gigas. Depois o Adestramento Sem Castigo, do Bruno Taus. Enfim, o livro Pastor Alemão. Enfim, então eu comecei a ler muito sobre adestramento, sobre raças, e eu mergulhava nesse mundo do adestramento de cães. E até que um dia eu realmente decidi, as pessoas, comprei um pastor alemão e as pessoas me perguntavam se eu era adestrador. Eu sempre dizendo que não sou adestrador, tal. Até que um dia eu disse: sou adestrador. Sou adestrador. E aí eu comecei a treinar o cachorro dessa pessoa. Fiquei 3 meses, né, treinando o cachorro dessa pessoa, de uma senhora. E eu não gastava o dinheiro que ela me dava, que ela me pagava. Por quê? Eu ficava com medo de fazer alguma coisa errada e ter que devolver o dinheiro daquela pessoa, né, daquela senhora, ou pagar o adestrador realmente profissional. Ela gostou, indicou uma outra pessoa, parente, uma amiga dela, acho que prima. E aí outra pessoa, outro cliente, e ao treinar esse outro cão, apareceu um terceiro cliente, e assim sucessivamente, e até hoje eu estou treinando cães, né? Na verdade, hoje, atualmente, eu não treino mais cães, né? Hoje eu habilito os donos, porque se você habilita os donos para que esses se comuniquem bem com o seu cão, tudo se resolve, entendeu? Enfim, então essa aí é um pouco da história do Professor Dog. E daí eu comecei a pesquisar muito, né? Pedi demissão do trabalho, fui a São Paulo tomar cursos. Ao retornar 2004, o primeiro curso de adestramento ministrado na instituição da base aérea aqui de Salvador, foi eu que ministrei esse curso com o meu cão. Então foram momentos, né? Fiz alguns programas para TV, participei de programas para TV falando sobre o adestramento, enfim. Então essa é um pouco da minha história, tá certo? E hoje, além de fazer o treinamento em domicílio para famílias, eu também ministro palestras. Eu ministro palestras para adestradores profissionais, para tutores, para adestradores civis e militar. No curso de formação Cães de Guerra, eu
por 4 anos consecutivos, eu e meu filho, Kelvin, nós ministramos a parte de comportamento, tá certo? No curso de cães de guerra. Então ali tem o pessoal do Exército, ali tem o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro, enfim, tá bom? Esse aí é um pouco do currículo do professor Dog. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.